Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com muitos assuntos importantes e alguns inusitados, como, por exemplo, o surpreendente senso de humor do presidente russo Vladimir Putin e as pegadinhas que os russos estão aprontando para o presidente brasileiro e para a delegação brasileira em Moscou. Até que ponto alguns atos podem ser considerados meramente como atos protocolares ou uma humilhação pública internacional, a gente vai conversar aqui no nosso Portal do José de agora. Nós estamos a 229 dias das eleições presidenciais que mudarão o rumo do nosso país. E os atos desses personagens, esses acontecimentos, ajudam a gente a entender bastante nas mãos de quem o Brasil está nesse momento. Mas se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, a se inscrever aqui no nosso portal, porque você é muito bem-vindo. Já somos quase 500 mil de pessoas conectadas através do nosso Portal do José. Se você gostar do nosso vídeo, dê o joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, nós todos estamos acompanhando ao longo dessa semana, né, a discussão se o presidente deveria ir à Rússia ou não, enfim, mas ele foi. E aí muitas pessoas estão interpretando essa ida do presidente brasileiro à Rússia ao seu modo, né? Algumas pessoas a gente não sabe se elas têm problemas de retardo mental, sem nenhum tipo de chacota com as pessoas que têm problemas sérios nesse campo, né? Ou se essas pessoas elas têm um desvio de caráter, são pessoas que têm uma idiotia ou uma pilantragem, o que está por trás desse tipo de comportamento. O ex-ministro de Bolsonaro, ele só poderia, inclusive, ser ministro de Bolsonaro, publicou o seguinte em relação à viagem de Bolsonaro. Biden e o mundo ocidental agradecendo o Bolsonaro por ter convencido Putin a desistir da invasão. Tá ok? Gente, vocês conseguem imaginar isso? Isso é da cabeça de alguém normal? Alguém que não tenha problemas psiquiátricos? Será que o ministro, quando ele foi ali do meio ambiente, ele andou tendo contatos com algumas ervas alucinógenas ou com alguns agrotóxicos que dificultam a capacidade dele entender ou de não se expor ao ridículo de uma forma tão descarada? E vocês vão vendo as publicações que vão seguindo aqui do ministro, coisas como essa, né? Uma imagem de Jesus com Bolsonaro e com o texto, com a frase, né? Vá e impeça a guerra, Jair. E aí você fala, gente, o que é isso? Que gente é essa? E quando você pensa que o problema é só com o Ricardo Salles, aí a gente chega aqui num outro ministro de Estado, que publica o seguinte, o senhor Gilson Machado, aquele da sanfona, né, o sanfoneiro macabro. Disse o Gilson, o maior líder conservador do planeta. Ele publica uma capa falsa da revista Time com os seguintes textos. Prêmio Nobel da Paz 2022. Mentira. Bolsonaro, o homem que poderá definir o futuro do planeta. Gente, se o Bolsonaro pode definir o futuro do planeta, consigamos uma espaçonave para fugir daqui, porque a situação vai ficar muito complicada para todos nós. E outro texto. Com viagem à Rússia agendada, o Brasil tem papel fundamental na crise entre Rússia e Ucrânia. Papel fundamental, seu Gilson? O senhor nem sabe onde é que fica a Ucrânia. Aliás, nem o presidente brasileiro sabe. Se você pegar o globo terrestre e girar, ele não vai saber apontar onde é que ele está. Ele não sabe o que ele vai conversar na Rússia. Ele está indo, isso aí não é um problema só do Brasil, para cumprir uma agenda que foi solicitada pelo Putin, que está tirando proveito político, por incrível que pareça, desse tipo de conexão, mostrando que a Rússia não está isolada, que a Rússia conversa com todo mundo, protegendo os interesses dos russos. Como eles fizeram a semana passada recebendo o presidente argentino e agora recebendo o presidente brasileiro. Mas a viagem do Bolsonaro está cercada de situações muito inusitadas. Em primeiro lugar, saiu agora de tarde a publicação do Jamil Chad no UOL, dizendo o seguinte, russos exigem Bolsonaro confinado até encontro com Putin. E Bolsonaro vai ficar preso no hotel até se encontrar com Putin. Vocês conseguem imaginar algum líder de Estado sendo submetido a esse tipo de situação? Esse tipo de situação é um ato protocolar ou, nesse caso, é considerado um ato de humilhação de um presidente de um país nanico? Vocês conseguem imaginar o Putin fazendo isso com Biden, com a Angela Merkel, que saiu, com o chanceler alemão, com outro presidente, um presidente da China? Alguém seria submetido a esse tipo de situação? Pois bem, mas o presidente estará por várias razões e principalmente por razões sanitárias. O presidente vai ter que ser submetido, o presidente brasileiro, a 5 testes para poder chegar perto de Putin. E não só isso, ele só poderá levar um intérprete para a sala onde ele estará com Putin.
por razões de segurança, mais uma vez, sanitárias. A questão que está deixando muita gente do Itamaraty com os cabelos arrepiados é se o Bolsonaro quiser improvisar alguma coisa, se ele responder alguma pergunta de Putin de uma forma inoportuna, de uma forma ruim para os interesses brasileiros, de uma forma que sinalize uma posição ou outra do Brasil. Então, muita gente está preocupada e, mais uma vez, isso representa um ato de submissão do comportamento presidencial brasileiro em relação ao presidente russo. Nós nem sabemos se o presidente brasileiro vai acabar tomando uma Sputnik V, né, a vacina lá, para poder falar com o Putin, porque essas informações estão protegidas durante 100 anos pelo presidente da República, o ato dele, né, que poderá ser revogado no futuro governo. A gente vai falar isso em outras oportunidades aqui. Então, o Bolsonaro está sendo submetido a essa situação. E quando você vê o noticiário sobre a agenda da comitiva brasileira, a gente vê essa notícia aqui. A agenda de Bolsonaro na Rússia tem cerimônia militar e almoço com Putin. Aí eu fui ver que cerimônia militar seria essa, né? Fui dar uma pesquisada aqui, até brinquei com vocês, se isso não seria, por exemplo, a ida ao mausoléu, onde está o corpo de Lenin, o líder comunista. Será que o general Heleno, Braga Neto, Bolsonaro, todos eles bateriam continência para o líder comunista? Bom, mas não está isso no roteiro lá do Bolsonaro. Eles vão ter que ir lá na muralha, onde ficam guardados ali os corpos de muitos heróis comunistas, heróis russos, e eles vão passar por ali para prestar suas homenagens e prestar também, colocar flores ali. O espaço chama a necrópole, né, da muralha do Kremlin. E nessa necrópole aí, a gente vai encontrar o túmulo do soldado desconhecido. Gente, aí tem uma pira aqui, pegando fogo ali, né? Ao fundo ali está o capacete do soldado, está a indumentária dele, que chama atenção por alguns aspectos e certamente se a comitiva brasileira tivesse atenção nesses detalhes, muitos ficariam muito constrangidos de comparecer para bater continência para esse soldado desconhecido. No chão, por exemplo, temos uma estrela, que seria uma estrela vermelha, o símbolo da União Soviética, o símbolo de uma nação absolutamente intitulada como uma nação comunista que eles tanto repudiam para cima e para baixo. Quando você analisa uma outra fotografia sobre um outro ângulo, sobre esse túmulo do soldado desconhecido, vocês vão ver aqui um capacete e vocês vão ver ali a pira, né, com fogo ali, mas quando a gente amplia, melhor dizendo, essa fotografia, vamos ver se dá para mostrar para vocês aqui, se eu arrasto aqui para um ângulo que dê melhor, vamos ver aqui. Opa, aqui está o capacete do soldado, acho que não dá para ver, mas eu vou disponibilizar essa fotografia. O capacete do soldado também tem uma estrela vermelha. Ela ali não é colorida, mas nós sabemos que é uma estrela vermelha porque era assim que os capacetes eram colocados. Mas quando eram desenhados, eram produzidos, né? E quando você amplia ainda mais essa fotografia aqui, vendo a indumentária do soldado desconhecido, vocês vão ver que o general Heleno, o Bolsonaro, todos eles estão ali, vão bater continência para um soldado que carrega esse símbolo aqui, de uma foice e de um martelo, né? O símbolo do comunismo. Então nós vamos ver os brasileiros ali fazendo esse tipo de reverência, esse tipo de homenagem, o que não deixa de ser uma coisa de um certo ponto, né? Desconfortável para eles e uma pegadinha dos russos em relação aos brasileiros antes de eles partirem para os outros pontos lá. A questão do conflito, que está sendo muito falada, eu já conversei com vocês num dos nossos vídeos aqui, que o que mais está movimentando e criando essas tensões são os interesses econômicos, os interesses geopolíticos e geoestratégicos que estão por trás disso. O governo americano está fazendo o seu papel para favorecer a indústria armamentista. Eles estão vendendo como nunca por conta dessa tensão. No plano interno, por outro lado, Vladimir Putin consegue uma simpatia dos russos que querem que tenha um governante rígido para defender o seu território, defender a sua nação de tantas situações que a Rússia já passou e que visa a enfrentar novamente, né, que pode enfrentar novamente, se eles não fizerem nenhum tipo de contenção. Até mesmo os jornais, que são considerados jornais alinhados, que a gente chama de mídia OTAN, como o jornal o Globo, eles mandaram um correspondente lá para fora, para Moscou, e eles estão atestando exatamente esse sentimento, que os russos não estão com essa tensão toda. Eles não estão sendo influenciados por essa máquina de propaganda que fomenta a tensão e, fomentando a tensão,
fomentando o perigo. Isso gera uma série de movimentações econômicas no mundo também. A matéria diz: moscovitas não temem guerra e veem propaganda. É assim que eles estão enxergando. A gente vê também outra parte aqui da matéria, informando que o governo russo, né, está tentando dar uma distensionada, pelo menos para esvaziar um pouco essa argumentação. Quando a gente entra aqui na agência russa, eles estão falando isso, estão nessa direção também. A Sputnik Brasil. Alegações sobre invasão russa são uma loucura maníaca midiática, diz Peskov. Peskov é o porta-voz do Putin, mostrando que tem muita tinta no meio dessa história, que coloca ainda mais lenha nessa tensão que está muito mais mexendo com o mundo do que propriamente com as pessoas que estão ali no centro dessa situação toda. Isso tudo acaba distraindo a atenção do povo brasileiro para situações muito complicadas que nós temos aqui dentro, como, por exemplo, essa aqui. Preço do governo para a Eletrobras é bem menor do que de concorrentes. Gente, o governo está avaliando a Eletrobras 15 vezes mais barato do que a sua congênere em relação às outras empresas de energia que têm espalhadas pelo mundo. Então, só uma pessoa muito mal intencionada, só alguém trabalhando contra o Brasil, para subavaliar 15 vezes o patrimônio nacional para entregar nas mãos de grupos privados. Nós não estamos discutindo isso, porque a gente fica discutindo as maluquices de Bolsonaro, tudo aquilo que está fazendo. O Guedes está escondido, o Lira está escondido, mas eles estão trabalhando contra o Brasil, para que no meio dessa história toda nós sejamos surrupiados. E do ponto de vista político, a gente vai vendo as patifarias por todos os lados, né? O jornal vai mostrando para a gente que o Bolsonaro só está livre porque ele tem um apoio daquele que deveria processá-lo, daquele que deveria intentar ações contra ele. E a matéria diz: Moraes dá prazo à PGR sobre ataques do presidente ao TSE. Todo mundo viu no Brasil que o Bolsonaro utilizou de inquérito vazado, inquérito sigiloso vazado, que ele mentiu, que ele reproduziu as mentiras pelas redes sociais, que as redes sociais ficaram ensandecidas falando contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra os ministros da Suprema Corte Brasileira, utilizando de forma criminosa informações que não poderiam utilizar e fazendo uma propaganda também, de igual modo, criminosas contra o sistema eleitoral. E o senhor Augusto Aras vai ter uma hora que ele vai ter que prestar contas para a sociedade, porque ele não é funcionário do Bolsonaro, ele é funcionário do povo brasileiro. Ele vai ter que contratar advogado certamente mais à frente. Aras ignora a interferência de Bolsonaro no IPHAN e Aras ignora qualquer coisa de Bolsonaro em qualquer assunto. É muito difícil, enquanto o senhor Augusto Aras estiver à frente da Procuradoria-Geral da República, que essa instituição não seja humilhada também diante do seu papel constitucional, que está sendo totalmente desrespeitado pelas figuras que estão ocupando a direção da PGR nesse momento. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, sublinhando mais uma vez que a passagem do presidente brasileiro diante dessas circunstâncias todas que eu estou falando para vocês, é uma passagem repleta de situações humilhantes e situações que a gente só vai poder perceber mesmo os seus desdobramentos ao longo dessa semana. Para nós aqui no Brasil está sendo um grande refresco o Bolsonaro não estar aqui, porque quando ele está aqui, ele consegue fazer muito mais confusões do que confinado lá fora, humilhado lá fora. Que Putin até deu uma estendida um pouco mais na delegação brasileira para que ela fique ali mais tempo em Moscou, porque isso vai fazer com que nós aqui tenhamos um ar muito mais respirável aqui no Brasil. Gente, eu fico por aqui, muito obrigado. Certamente amanhã já seremos 500 mil de pessoas inscritas aqui no nosso portal e teremos grandes novidades aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!